As tempestades destroem a muitos, com exceção daqueles que conseguem esperar em Deus no olho do furacão. Essas almas são uma espécie em extinção, porque as provas, elas revelam a fé escondida no nosso coração. As provas, elas não destroem a nossa fé, elas apenas revelam o nível dessa fé. Os testes revelam a profundidade das nossas raízes. As adversidades, as permissões de Deus na nossa vida, contrárias às nossas expectativas, elas revelam a genuinidade ou não da nossa fé. A fé é uma escolha. A fé é uma escolha com implicações muito profundas. Nós não podemos crer sem sermos ajudados, mas não podemos também ser ajudados sem desejar essa ajuda. Teve um homem que se aproximou de Jesus e disse: ajuda-me na minha incredulidade. E os próprios discípulos chegaram a uma situação em que disseram: ajuda-nos em relação à questão da fé. Então, as crises pelas quais passamos, nenhum cristão está imune a passar por situações desafiadoras. Aceitar Jesus não nos protege de adversidades, de tempestades, de ventos contrários. Às vezes, quem aceita Jesus de verdade enfrenta as maiores tempestades da vida, os ventos contrários mais violentos, porque o relacionamento com Cristo, com o Salvador do mundo, não é um relacionamento sentimentalista, romantizado. É isso que a religião faz: romantizar o chamado de Jesus, romantizar as experiências com Deus, fazendo disso um tipo de divertimento, um tipo de passatempo. Quem age assim trivializa, deixa de levar a sério algo tão aterrador, que é renunciar a nós mesmos para seguir o carpinteiro da Galileia, o Salvador do mundo. Eu quero ler apenas uma passagem para trazer uma rápida reflexão nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 23 e 24. Uma palavra breve para nossa meditação. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Como a gente entra pela porta estreita? Nós entramos pela porta estreita
quando nós fazemos três coisas: quando nós cremos no Evangelho de coração. Acreditar no Evangelho é confiar na suficiência do que Jesus fez, é confiar na veracidade do que Ele disse. Então, confiar no que Ele fez e no que Ele disse é crer no Evangelho. Essa é a primeira condição. A segunda é nos arrependermos. Se arrepender é se entristecer pelo caminho, pela rota que nós tínhamos escolhido e mudar de direção, movidos por um sentimento de vergonha pela vida que levávamos e uma disposição de não sermos mais as pessoas que nós éramos. Isso é arrependimento, mudança de mente, mudança de sentimentos, mudança de desejos. Metanoia é uma mudança de mente profunda, uma forma de pensar diferente, diametralmente oposta à forma como pensávamos antes, quando vivíamos desalinhados da palavra e da vontade de Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A terceira condição, primeira condição é crer e se arrepender, e crer de verdade vem sempre acompanhado, inevitavelmente, de um arrependimento verdadeiro também. Quem não se arrepende verdadeiramente não creu de verdade. Quem não crê de verdade não se arrepende verdadeiramente. Por isso que tem muita gente que aceita, entre aspas, aceita Jesus, mas não muda de vida. E aceitar Jesus sem mudar de vida é uma prova muito clara de que não teve um encontro com Ele, não nasceu de novo. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para nos trazer à lembrança uma das palavras mais desafiadoras, mais penetrantes e mais realistas de Jesus para quem deseja segui-lo. É quando Ele diz no final do Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é toda pessoa que diz que está seguindo a Cristo, que pensa que está seguindo a Cristo, que realmente está caminhando para o céu ou para o reino de Deus. Segundo Jesus, muitos que chamam Ele de Senhor serão reprovados, serão banidos da presença do Pai, porque o chamado de Cristo não é um chamado para mim ser um religioso, é um chamado para mim ser uma nova criatura. E para isso eu preciso dar lugar à palavra de Deus dentro de mim, a palavra me corrigir. A palavra de Deus tem que ter espaço dentro de mim, tem que ter guarida no meu coração. A palavra de Deus tem que estar imbuída, tem que estar encharcada na minha mente. A palavra de Deus tem que me santificar, tem que me libertar do que me prendia, tem que abrir meus olhos para me enxergar direito, tem que abrir meus ouvidos para me ouvir a verdade de bom grado, com disposição para obedecer. Isso é uma experiência muito rara, senhoras e senhores. É por isso que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Existem tantas pessoas hoje em dia que tomam o nome de Deus em vão e que representam muito negativamente o Evangelho. Uma grande parte das pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas.
Às vezes a única Bíblia que as pessoas leem é o nosso comportamento em público, diante dos olhos das pessoas. Quando as pessoas olham para a nossa conduta e para o nosso caráter e veem que o Evangelho operou mudança nas nossas vidas, o nosso testemunho recomenda positivamente o Evangelho para as pessoas. Mas quando as pessoas nos observam e nos veem como homens religiosos, mas que não mudaram de vida, que são iguais a todo mundo, porque mentem, porque são injustos, porque são desordenados, porque são imorais, porque são velhacos, porque são irritadiços, porque são inclementes, não têm disposição interior para perdoar, porque são mundanos, porque carrega uma grande inveja dos perdidos no coração. Quando as pessoas olham para nós e veem esses defeitos de caráter, praticamente a contribuição que nós estamos dando é negativa. Estamos descredibilizando o Evangelho, que representamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas próprias palavras. É por isso que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com o fato de que temos falhas, de que somos imperfeitos, de que deslizamos em muitas áreas. Não tem nada a ver com isso, porque cristãos verdadeiros, por mais piedosos, por mais santos que sejam, eles enxergarão áreas de suas vidas que precisarão de lapidação, de aperfeiçoamento, de santificação. Mas uma pessoa piedosa, uma pessoa transformada, ela é um depoimento a favor do Evangelho que ela prega ou que ela canta. Uma pessoa que não honra o nome de cristão que carrega, presta um grande desserviço ao reino de Deus, e serão reprovados, já estão reprovados pela palavra, e se não se arrependerem de tomarem o nome do Senhor em vão, elas sofrerão um detrimento que eu não tenho palavras para descrever. Ser um seguidor de Jesus tem um custo, e esse custo, queridos amigos e ouvintes deste programa, esse custo nem todos querem pagar. Quando eu falo de pagar, eu não estou insinuando que a gente conquista o céu por mérito. A prova maior de que ninguém tem mérito para voltar para casa com a consciência limpa, com a alma lavada, a maior prova disso é o Calvário. Deus se fazer homem, morrer numa cruz, derramar seu sangue para possibilitar o perdão dos nossos pecados, para possibilitar a mudança de destino dos pecadores. Essa é a maior de todas as provas de que nenhum ser humano, de que nenhum mortal, de que nenhum pecador tem mérito para encarar a Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, sem ser condenado ao comparecer diante dele. Precisávamos de um advogado, precisávamos de um mediador, precisávamos de um salvador. E este que nós precisávamos e que nós precisamos é Jesus de Nazaré. Então, é importante nós entendermos isso. Uma pessoa interrompe Jesus enquanto ele ministrava, com um questionamento muito curioso: Senhor, são poucos os que são salvos, os que se salvam? Que pergunta interessante. E Jesus olha para aquele homem e o responde, responsabilizando ele.
procure entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar. Quando for tarde demais. Muitos procurarão entrar e não poderão mais. Procure entrar pela porta estreita. E entre esses muitos que precisam entrar pela porta estreita, estão milhares que já confessaram Jesus como Salvador, mas nunca se submeteram a Ele como Senhor. Vivem fazendo o que quer, dando mau testemunhos. São um péssimo exemplo, são uma recomendação negativa para o evangelho que pregam, para o evangelho que cantam. E Deus tem um dia para prestar contas com essas pessoas. Eu quero finalizar com uma história. Nós somos chamados de cristãos, e esse nome é responsabilizador. Esse nome exige que a nossa conduta seja diferente daqueles que não conhecem a Deus. Escute bem, é bem rápido. Houve um imperador, que também era um general da Grécia antes de Cristo, chamado Alexandre o Grande. Alexandre tinha um exército muito numeroso e preparado para a guerra. Alexandre herdou o reino de seu pai Filipe da Macedônia e com 20 anos de idade começou a reinar. E ele era também um guerreiro, e dentro de uma década ele colocou o mundo da época debaixo dos seus pés, debaixo do seu domínio, pela força militar e cultural da Grécia. Conquistaram grandes e pequenos, ao ponto de chegar um momento dele perguntar: o que me resta ainda para conquistar? E em muitas dessas guerras que Alexandre e seus generais travaram, teve um soldado que um dia desistiu de ir para a batalha e foi denunciado pelos seus companheiros, e exigiram que ele comparecesse perante o imperador Alexandre o Grande, e marcaram um dia para julgar aquele homem pela sua covardia, pela sua deserção, pelo seu recuo, porque Alexandre não admitia um soldado covarde. Quando chegou o dia do julgamento desse soldado, os generais estavam na expectativa, e o próprio réu estava ali temendo o veredito do imperador, que poderia ordenar que ele fosse morto ali mesmo. E quando o homem foi colocado diante de Alexandre e acusado, Alexandre se levantou do seu trono, se aproximou do homem e perguntou: filho, qual o seu nome? Aí o homem disse: Alexandre, meu senhor, é o meu nome. Todos esperavam o imperador dar ordem para matá-lo, mas Alexandre olhou para aquele homem indignado, e em vez de ordenar que ele fosse morto, simplesmente disse isso para ele: soldado, mude o seu nome ou mude a sua conduta. Porque o nome dele era Alexandre, o mesmo nome do imperador. Mas ele não estava honrando o nome que ele tinha. Muitos cristãos não estão honrando o nome que tem, o nome de cristãos. Guarde esta palavra no seu coração: soldado, mude o seu nome ou mude a sua conduta.